Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa Pública. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os benefícios de uma alimentação balanceada no verão. Para ajudar a gente nessa questão tão importante, recebemos a nutricionista Liliane Rocha. Liliane, obrigado por estar aqui com a gente, explicando para a galera de casa essa questão de se alimentar com saúde. Eu que agradeço, para mim é um prazer sempre falar de nutrição, para mim é muito bom. Liliane, por que devemos ter um cuidado ainda maior com a alimentação no verão? Bem, no verão, não só a alimentação, mas a hidratação também, né? A gente tem alguns alimentos que têm mais quantidade de água, né? As frutas é um bom exemplo, os legumes também. E eles refrescam mais, né, a nossa corrente sanguínea, o nosso corpo em geral. E a hidratação também vem para auxiliar isso. Então a gente tem alguns alimentos que são bem ricos em água, por exemplo, a melancia, o melão, a laranja. Além de terem vitaminas e minerais e fibras também, eles são bem ricos em água também. E a gente necessita ter atenção quanto a isso. Quais são os alimentos que devemos evitar nesse período? Então, alimentos que a gente deve evitar no verão e na vida, né? São os mais gordurosos, eles levam mais tempo para serem digeridos. Então, frituras, né? Alimentos que são muito pesados, tipo feijoada, né? Coisas assim, com muita gordura, devem ser evitados, porque eles levam muito mais tempo para digerir e isso causa um estresse no organismo. Então, isso pode causar danos gástricos, né? Algumas alterações gástricas mesmo. Então a gente deve evitar esse tipo de alimentação. Agora, em relação ao que a gente deve colocar, né, como eu falei, se você comeu algo assim muito gorduroso, né, tentar depois hidratar bem, né, e comer alimentos que melhorem essa digestão. Como, por exemplo, o abacaxi, que ele tem a bromelina, que é uma substância que melhora a digestão. Então, a gente pode usar desses alimentos para melhorar essa questão. Por que a ingestão de líquidos é de suma importância neste período? Porque é um período que a gente desidrata muito fácil e isso pode trazer uma sobrecarga renal, né? E então, assim, quando está muito quente e a gente não hidrata, você pode ter náuseas, você pode ter enjoo, você pode ter sensação de desmaio. Então, a falta dessa hidratação, né, no verão pode causar diversos problemas para a saúde. Dentre eles, essas reações. Então, é importante fazer a hidratação correta. A OMS, ela indica em média 2 litros d'água por dia, mas na nutrição a gente tem um cálculo para cada pessoa, personalizado, cada um tem um mínimo de líquido possível para ser digerido. Então, a importância de estar procurando uma orientação, né, nesse período. Tem muita gente que acaba trocando uma alimentação balanceada por shakes. O que você tem a falar sobre isso? Então, eu sou uma pessoa que priorizo o comer, a alimentação in natura, né? Então, assim, esses shakes, né, que a gente vê no mercado, eles, muitas das vezes a gente não absorve as vitaminas e os minerais que contém ali. Alguns não são tão ricos conforme a gente precisa, do que a gente precisa. É mais fácil você ter uma alimentação que você prepara e deixa na geladeira, ou 1 ou 2 dias, que você pode se organizar, que eu acho que assim, o shake é uma coisa que é rápida, né? Não, vou substituir pelo shake que eu vou emagrecer, ou que eu vou ter todos os nutrientes ali. Mas nem sempre você vai absorver aquilo ali. Pela alimentação é tudo mais natural. Além dos vitaminas e minerais que se diz ali ter, tem os aditivos químicos também, os conservantes artificiais, e isso traz um dano à saúde. Então, assim, eu priorizo sempre a reeducação alimentar, sempre dou dicas para os meus pacientes terem alimentos já prontos na geladeira. O congelador, o freezer é um ótimo
é uma ótima estratégia para você ter alimentação, para você ter aquela organização e não ter que recorrer a shakes, né? Muitas das vezes as pessoas pedem coisas rápidas, né? E eu vou dando dicas para que isso possa ser feito de forma mais natural possível, né? Então, acho que vale a pena investir na alimentação sempre priorizando os alimentos in natura. Antes de fazer qualquer atividade física, o ideal também é se alimentar bem, né? Muitas pessoas acham, elas veem coisas na internet e acham que aquilo é uma verdade absoluta. Já teve a moda do exercício sem comer nada, já tem a moda de comer antes e depois. E eu acho que as pessoas estão meio perdidas porque tem muita informação, mas não existe uma dieta padrão. Não existe. Cada pessoa tem um estilo de vida. Cada pessoa, você trabalha, acorda cedo, eu acordo mais tarde, vou dormir mais tarde, malho de manhã, malho à tarde. Então, tudo isso influencia no hábito alimentar. Então, assim, muita gente passa mal às vezes, vai para a academia, não ingere o que deveria e acaba se prejudicando. E aí nem treina e nem tem o resultado, demora a ter aquele resultado. Então, assim, a alimentação antes da academia depende de cada pessoa. Mas a gente parte de alguns princípios, né? Do carboidrato, da proteína. O carboidrato vai dar mais energia, mais disposição para a pessoa treinar. Isso vai melhorar o desempenho dele. A proteína, que ela é construtora, ela constrói nossos músculos, ela aumenta, né, a capacidade dos nossos músculos se desenvolver. Então, a gente tem que fazer tudo muito bem calculado, para que as pessoas também não passem mal. Chega lá, passando mal, toma um iogurte às vezes, ou uma vitamina achando que está fazendo bem. Mas isso vai causar um transtorno gástrico para ela. Então, cada um tem um organismo, né? Tudo muito diferenciado, mas as pessoas acham que é tudo igual. Não, vou comer um frango com batata doce e tá legal. E às vezes não é bem por aí. Neste período, cresce também a demanda daquela galera que faz uso de anabolizantes. Com certeza, isso é um risco para a vida das pessoas, né, doutora? É um risco total. A gente já teve vários casos aí na mídia, né, de pessoas que morreram por conta do uso do anabolizante. É uma prática que eu não recomendo, até porque nós temos vários suplementos que podem auxiliar a pessoa e a alimentação mesmo. Eu tenho um atleta de CrossFit que ele fez durante um tempo a suplementação e não teve tanto resultado. Ele chegou aqui muito chateado, muito triste, que não queria mais suplementar, que ele gastou um dinheirão e não teve o resultado. A gente fez só com a alimentação e ele conseguiu. Então, assim, o anabolizante é algo que não se deve utilizar. E as pessoas ainda usam sem orientação, né? É uma pessoa que não conhece os efeitos daquilo ali, acaba indicando para outra e depois a responsabilidade fica a quem, né? Então é um perigo, assim, é um perigo iminente, algo que não se deve usar mesmo. E a gente tem estratégias hoje para melhorar o desempenho do atleta e do desportista, né, do dia a dia. Então acho que super desnecessário. Com o aumento dos famosos especialistas em diversas coisas na internet, muita gente acaba copiando dietas dessas pessoas. Isso também é um risco, né? Porque as pessoas não sabem quem está do outro lado falando. A gente ouve muito do suco detox. Nossa, suco detox é tudo. Usar como exemplo, né? Mas nem todo mundo pode usar. Por quê? Ele geralmente vem a couve crua, né? Você bate ali com abacaxi, maçã, enfim. Mas a base é a couve. E a couve crua, ela tem alguns nutrientes que são contraindicados para quem tem problema na tireoide. Já ela cozida, não. Ela pode ser consumida para quem tem problema na tireoide. Então, assim, são umas coisinhas que as pessoas não conhecem. Ah, eu amo o suco verde, mas está com hipotireoidismo, vai acabar piorando isso.
Então, assim como na nutrição, na atividade física é de suma importância essa orientação. Com certeza aqui no seu consultório, muitas pessoas vêm aqui querendo fazer uso de suplementos. Queria que você explicasse melhor como ele atua no organismo. A gente inicia pela alimentação. A alimentação, a gente faz o cálculo da necessidade do paciente, né? E quando pela alimentação eu não consigo atingir aquele número, eu utilizo a suplementação. O suplemento é um a mais, né? A pessoa que não consegue atingir o cálculo de proteína para ela, um atleta que precisa de um pouco mais, a gente utiliza a suplementação, ou mesmo um carboidrato ou gordura. Então, polivitamínicos eu utilizo, mas nem sempre são necessários. E isso as pessoas não sabem. Muitas das vezes, eles já chegam aqui tomando uma listinha, ó, já estou tomando isso, isso, isso. Como eu tomo? Mas eles já estão tomando, às vezes, 3, 4, 5 meses. E eu falo, não, vamos começar pela alimentação. E aí acaba gerando um impacto. Mas depois eles entendem que a suplementação é um a mais na rotina. Qual a importância da proteína na construção muscular? Vamos usar o whey protein como exemplo. Ele tem uma proteína do leite, né? E quando ele retira essa proteína e isola, ela é absorvida mais rápido, certo? Porém, a quantidade de proteína que tem ali, eu consigo na alimentação também. Vamos dizer que um peito de frango, né? Um filé de peito de frango de mais ou menos 120 gramas, que tenha 20, 24 gramas de proteína, que é o que a gente tem mais ou menos no whey protein. É claro que aquele filé de frango não vai, a proteína dali não vai ser absorvida tão rápido quanto o whey protein, né? Que ele já está totalmente disponível ali para você. Mas em relação à quantidade, a gente tem na mesma proporção. Então, o whey protein eu utilizo muito, é um suplemento muito legal, é utilizado até em hospitais, é utilizado para idosos também, para prevenir a sarcopenia, que é uma doença que a gente perde massa muscular, mas ele precisa ser orientado, não só para os atletas, mas para as pessoas em geral que vão utilizar. Então, não é uma coisa que você deve ir lá e fazer uso, até porque tem pessoas que usam várias vezes ao dia e não é necessário, porque ela já atinge aquela quantidade de proteína na alimentação. E aí ela está sobrecarregando o rim. E aí a gente pode ter um problema de cálculo renal, né? E alguma coisa que você não quer. Você quer uma qualidade de vida, mas acaba se prejudicando por não ter uma orientação. Na hora de se alimentar, tem muita gente que fica com dúvidas na hora de ingerir o carboidrato. Como é que ele age no organismo? Carboidrato, ele melhora o desempenho da pessoa na atividade física. Por quê? Ele é rico em energia, ele te dá energia. Então, para quem vai malhar, é legal, né? Fazer um pré-treino com carboidrato. Depende do treino dele também. Se for um treino de mais alta intensidade, eu preciso de mais. Se for baixa intensidade, às vezes eu nem utilizo o carboidrato. Mas o carboidrato, ele nos dá energia. Então, ele é fundamental na alimentação. Existe hoje a dieta low carb. E a low carb, ela é diferente. Não existe uma low carb padrão, porque não existe uma dieta padrão. Se você hoje come 2 fatias de pão no café da manhã, arroz no almoço, pão à tarde de novo e arroz no jantar, e você diminui essa quantidade do carboidrato, você já está fazendo low carb, você está diminuindo o carboidrato que você utiliza. E a gente tem o carboidrato simples e o complexo. Então tem uma diferençazinha também. O simples é aquele que é absorvido mais rápido. Então para uma atividade física é bem interessante. Como por exemplo as frutas, o pão branco, o arroz branco, eles são absorvidos mais rápidos. Agora o complexo, que são mais ricos em fibras, o arroz integral, a massa integral, a batata doce, então eles são mais lentos, eles são absorvidos mais lento. Então a gente pode utilizar ao longo do dia em poucas quantidades. Então
tudo isso a pessoa não consegue entender apenas lendo, jogando na internet, entendeu? Porque cada um tem uma necessidade. Às vezes eu preciso de 50 gramas e você precisa de 200, entendeu? Então, assim, tudo vai depender mesmo do estilo de vida, da necessidade do paciente. Liliane, qual é a diferença da gordura boa para a gordura saturada? Então, a gordura boa, ela faz até bem para o coração. A gente precisa de gordura, tá? As nossas células, elas necessitam de gordura. O nosso colesterol, os nossos hormônios, eles precisam de gordura. Eles são formados à base de gordura. Só que a gente deve priorizar a gordura boa, porque a gordura ruim, ela vai se acumular nas suas artérias, ela pode dar um entupimento nessa artéria. Então, em qualquer lugar do seu corpo. Isso pode prejudicar e te dar até uma doença cardiovascular. Agora, a gordura boa não, a gente utiliza e sem ela o nosso hormônio vai ser prejudicado. E o hormônio é vida, né? Até para quem está malhando, para quem não está, a gente já produz hormônios, mas a gente precisa dos precursores e a gordura está dentro deles. A vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel, ela precisa de gordura para ser absorvida. Vitamina E, a vitamina D, vitamina A também são lipossolúveis. Então, assim, precisam de um meio com gordura. E essa gordura a gente utiliza a gordura boa, como o azeite, o abacate, as castanhas. A gente utiliza para trazer essa necessidade de gordura no nosso organismo. Você acredita que o brasileiro está se preocupando mais com a alimentação? Sim. A gente teve uma época aí que comer em restaurante era tudo de top, assim, de maravilhoso, né? Eu acho que é até uma questão de status também. Então, e aquele que levava a marmita para o trabalho era aquele que, trouxe marmita, não sei o quê, né? Agora não, agora você vê a pessoa com marmita e, nossa, trouxe marmita, né? A coisa mudou, porque a gente está vendo que a alimentação em casa, a gente consegue utilizar alimentos sem agrotóxico, por exemplo. Você pode comprar um alimento orgânico e preparar na sua casa. Não é uma coisa difícil. Assim, a minha missão é trazer essa coisa de tirar esse mito da cabeça das pessoas que a alimentação é uma coisa ruim, é uma coisa difícil, que não é. Então, assim, a gente pode se organizar. Como eu disse, o freezer, ele é um amigo para todas as horas, porque ele te ajuda a manter a tua organização. Você não precisa fazer todo dia comida. Você organiza as suas marmitinhas ali para a semana e coloca no congelador. De manhã é só pegar, colocar na bolsa térmica e levar, né? É claro que a gente prioriza o não uso do micro-ondas, né? Mas como o dia a dia está tão corrido, né? E a gente pode utilizar ele, acho que 1 ou 2 minutos por dia não vai fazer tanta diferença quanto você ir num lugar que tem uma comida que é carregada no sal, que leva muita gordura, muita fritura. Eu acho que a gente tem que colocar um pouquinho na balança também isso, né? Não ser tão radical a ponto de não vou comer a comida do que eu esquentei no micro-ondas porque faz mal à saúde, tá? Mas e aí vai lá pro rodízio e aí come todas aquelas coisas, entendeu? Eu acho que o brasileiro tá mais preocupado, sim. A gente tem visto que tem as taxas, né, das pessoas que têm obesidade vêm subindo ao longo do tempo. Então, assim, a gente tem campanhas hoje incentivando, né, as pessoas a melhorar esse hábito, né, que estava meio caído mesmo, né? Mas agora eu acho que as pessoas estão mais preocupadas com isso. No verão, os passeios em família são constantes. Aí é que entra o perigo. Muita gente acaba fazendo uso de fast foods. Dá para passear fazendo uma alimentação balanceada, não é, Liliane? Programação é tudo. Vai sair amanhã? Legal. Compra uma bolsinha térmica, né, que dê para a família. Leva fruta, se quiser já faz picadinho, uma salada de fruta, deixa ali.
Tem vários geloquezinhos, sabe? Aqueles gelos que você coloca no liquidificador, no freezer e retira e coloca ali, né? Vem num plástico. Você pode colocar ali para conservar sanduíche, né? Com pão integral, faz uma pastinha com cottage, atum ou então um franguinho desfiado que sobrou lá do almoço, né? Pega uma cenourinha, dá uma raladinha nela, já coloca ali. Já fica uma coisa saudável, gostosa e que você não precisa ter tanto gasto. Também vai economizar, né? Agora, não deu tempo de se programar, procura um self-service. Eu acho que o self-service tem mais opções de legumes, né? Tem a salada, tem aquele cantinho da salada que às vezes as pessoas nem vão lá ver, mas eu acho que é uma dica também. E sempre estar preocupado com a hidratação, através da água, do suco, do chá, né? Tentar tomar o suco sem açúcar, que eu acho que a fruta já tem bastante açúcar, utilizar as frutas da estação, isso é uma dica bem legal. Você é nutricionista, mas também é uma NutriChef. Queria que você falasse para o pessoal de casa um pouco dessa cozinha experimental. Eu não sabia cozinhar. Eu, quando casei, fiquei um bom tempo assim, sem cozinhar, achava aquilo bem chato. Só que depois eu entrei para nutrição, né? Comecei a estudar. Nos laboratórios eu comecei a entender a importância da alimentação, a importância de tudo aquilo que a gente coloca dentro do nosso organismo. E eu me apaixonei, eu gostei muito. Dali eu fiz uma especialização em gastronomia. E hoje, assim, eu vejo que as pessoas têm uma dificuldade em colocar a dieta em prática por conta da monotonia, né? Que tem aquela ideia do frango com salada, do frango com batata doce, e não tem aquela criatividade, às vezes, de colocar no prato. Então, assim, a minha ideia, a minha missão hoje é essa, é trazer opções para que as pessoas se alimentem bem, porém com sabor, com prazer, de olhar aquela comida e dizer, nossa, deve dar uma delícia. Né? Diferente do que acontece muitas das vezes, né? Que a gente está de dieta e olha, ai meu Deus, tem que comer isso. Então, assim, eu acho que unir a nutrição e a gastronomia é algo fantástico e que eu acho que isso vai aumentar. Eu acho que outras nutricionistas, outros profissionais, com certeza vão desenvolver essa ideia ao longo do tempo. Aqui, eu demorei 2 anos para montar esse consultório e a gente colocou uma cozinha experimental e é ali que eu mostro às pessoas que não é difícil, é fácil, é prazeroso e é gostoso você se alimentar de forma saudável. Tá aprovado? Aprovadíssimo. Show! Liliane, foi ótima a nossa conversa. Queria que você deixasse o seu contato para o pessoal de casa. Atendo no Valqueire, no Center Point, sala 219. Meus telefones de contato, 2453-6851, WhatsApp 98827-6064 e Facebook e Instagram, NutriChef Liliane Rocha. Liliane, queria te agradecer demais por esse papo, foi muito esclarecedor. Eu acho que o pessoal de casa agora vai pensar 2 vezes antes de colocar um biscoito, botar qualquer tipo de alimento que não faça bem para a saúde e também para a dieta. Obrigado mesmo. Para mim é um prazer, me coloco à disposição no que precisar, porque qualquer que seja o assunto relacionado à nutrição e gastronomia, para mim é um prazer sempre estar falando, sempre esclarecer as pessoas esse assunto. Então é isso, pessoal. Conversa Pública desta semana vai ficando por aqui. Até a próxima.